Agora sim. Todos estão enxergando a tela aí? Só me dá um ok se estão enxergando. Sim, sim. Gilmar, é contigo. Sim. Beleza. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Para quem eu não conheço, né? Seja bem-vindo aí para quem eu acho que eu não mandei no grupo lá. Vou falar um pouco dessa obra aqui, meio que complicada, mas vamos lá, tá bom? Essa é uma obra On Paulista, construtora Rocontec, a incorporadora aqui é a Vitacom Rubi, beleza? São 23 pavimentos no total. Além disso, tem caixa d'água, barrilete e mais o ático. 587 apartamentos aqui, dividido em mais 3 lojas. Então, é comercial e residencial, tá bom? Até o quinto pavimento, a gente tem somente lojas. E após o quinto pavimento, é tudo residencial, beleza? Aí tem as 587 apartamentos. Então, a gente vai falar um pouco aqui, explicar um pouco do início e até a chegada do fim. Se tiverem dúvidas, vamos falando aí que a gente vai ajeitando, tá bom? E desculpem-me pelo barulho, porque está tendo concreto aqui hoje. Se não tiver barulho, não é obra, né? Passa aí, Rafael. Deixa eu só explicar uma questão para quem está chegando na RGP agora, aqui com relação ao que o Gilmar explicou aqui, com a obra dele é uma obra mista, né? E isso não era permitido antes de 2012 na cidade de São Paulo. Depois que houve uma mudança no plano diretor, esse tipo de obra hoje é bem usual. Então, uma obra de uso misto pode até ser de uso triplo, né? Entre residência, hotel, comercial. Então, abriu a possibilidade para ter projetos como esse do Gilmar aí. Quando eu cheguei aqui, gente, era uma outra pessoa que estava, né? E não está mais na RGP, mas enfim, essa primeira foto aí do lado esquerdo, onde tem essas madeiras, quando eu cheguei estava desse modo, tá? Estava saindo terras ainda, estava no container. Então, assim, eu não sei se quem já passou por isso, mas é super difícil. Dia de chuva é pior ainda. Então, é amassar barro mesmo, tá bom? Então, quando eu cheguei, estava desse jeito o terreno, tá? E aí a gente começou a fazer atividade nessa segunda foto logo abaixo, alguns blocos de fundação. Aí eu peguei uma foto só para mostrar para vocês das proteções que eu consegui fazer logo no início aqui, tá bom? A gente pediu material, consegui fazer essas proteções e consegui um funcionário para ficar comigo desde a fundação até hoje, ainda tenho essa pessoa, tá bom? Na terceira foto de cima, tá? O pessoal que está em fundação sabe disso, que para você sair com a linha de vida desde o começo, é super difícil, porque chega o projeto da linha de vida, a Metroform, que é a gente que foi contratada a Metroform, ela manda uma forma de você executar e muitas das vezes a obra não tem a condição de executar da forma que está sendo orientado pelo projeto da Metroform. Então, o que a gente fez aqui, né? Junto com os coordenadores de área que passavam aqui na época, era o Bruno, hoje é o Francis. Então, a gente conseguiu sair na primeira laje com a linha de vida. Tá? E como que a gente fez isso? Não fizemos da forma que a Metroform orientou, mas nós chegamos no bom senso aqui e conseguimos fixar esses postes. E aí, abaixo aí, eu coloquei um poste e um travamento, como que foi feito. Tá? A gente travou com sanduíche. Eu só mostrei essa parte de cima, mas são 2 travamentos, um no pé embaixo, em cima do bloco da fundação, e esse outro em cima. Tá bom? A gente pediu para fazer dessa forma e validamos no projeto também, porque não adiantava só você fazer e não validar isso no projeto. Acho que se a gente tivesse uma fiscalização, iria ser cobrado e a gente precisa comprovar que está sendo feito conforme o projeto. Então, a gente conseguiu, na primeira laje, já sair com a linha de vida feita. Todos os postes já estavam antes de começar mesmo a finalizar a montagem de todos os pilares, tá bom? Estou falando muito rápido aí? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Passa mais uma, Rafael. Isso. Aí, gente, a parte de baixo foi essa foto anterior e essa aí é a parte de cima, tá bom? E lógico que a gente respeitou o limite da orientação também de 6 metros da Metroform. A única coisa que a gente mudou foi o modo de fixar o poste. Então, esse é o modelo da metade da laje e os postes em cima, como foi feito. Esse material de assoalho aí é Planex. Eu não conheço muito a fundo, não vou entrar no mérito aqui, porque eu não vou saber explicar. Mas aí está a forma que a gente conseguiu fazer. Essa é a primeira laje.
E foi difícil para a gente conseguir convencer o pessoal que era possível fazer. Para isso, a gente foi feito um teste, fixamos um poste, mostramos para eles que era possível fazer e a gente conseguiu seguir dessa forma, sempre com a linha de vida na frente, sempre com os postes acima, né? Que no começo, na fundação, é super difícil para conseguir fazer, tá? É lógico que alguns locais ficou com uma metragem maior, é lógico que não ficou na mesma direção, mas o que a gente atendeu aqui foi a segurança do pessoal, era isso o nosso intuito, né? E atender também a orientação do que a gente recebe aqui da Metroform, beleza? Passa mais um. Aqui, essa aí é a piso a piso, eu tirei 2 fotos externas, do lado esquerdo aí, só para vocês entenderem a frente da obra como que é. A gente tem uma groa montada aí, tá bom? Lá em cima no teto. A gente tem SLQA, mas eu quero falar aqui mais da piso a piso, porque foi uma ideia bem legal e eu participei de outras 2 obras bem rápido e eu vi a dificuldade que é questão piso a piso, tá? Então, assim, essa é a parte externa da frente e a lateral, essa é outra foto, tá bom? São 2 crinaleiras que a gente tem, além da grua, tá bom? Ô, Gilmar, Essa... Oi. só explica, aproveita para explicar para o pessoal onde está essa obra que tem essa foto da frente aí, né? Dá para explicar, né? Onde você está localizado aí? Tá, a gente tá, não sei se vocês estão vendo aqui, nessa primeira foto, Rafael, se puder passar a seta aí na placa do metrô, praticamente quem vê ela de frente, você vai achar que ela foi feita em cima do metrô, né? Aqui no metrô Paraíso, tá? Mas o que acontece? Aí é somente a entrada do metrô. O metrô ele passa do outro lado da rua, tá bom? Que não está na foto aí, mas a gente está aqui no metrô Paraíso, beleza? E eu também achava, depois que eu cheguei, fiquei pensando, como que vai escavar isso aqui e o metrô está passando aqui embaixo? Vai furar o pessoal lá embaixo, né? Mas, na verdade, o metrô passa do outro lado da rua. Beleza? E aí, nesse lado esquerdo aí, a gente tem a tela de fachada também, que está além da piso a piso, que eu vou chegar lá, beleza, também, tá bom? Mais alguma coisa, alguém? Pula aí, Rafael. E aí, gente, esse lado esquerdo, não sei se vocês estão vendo, é um gradil do apartamento modelo. Então, por que eu quis frisar isso? Porque a gente tem dificuldade e muita quando se diz SLQA e piso a piso. E o que acontece? A gente conseguiu, junto com a coordenação, junto com o Wagner, a obra aqui, fixar essa piso a piso. Na segunda foto, até sinalizei aí, a gente fixou ela, né, fez um nó na corda, ficou resistente, ficou seguro, por dentro do buraco da chupeta. Desculpa, alguém falou alguma coisa aí? Opa, boa tarde, estou entrando aí para o treinamento. Beleza, quem chegou aí? Luan. Beleza. Então, a gente conseguiu ganhar o quê? A gente consegue instalar o gradil sem a necessidade de cortar a piso a piso. Então, assim, reduziu aí 90%, vários locais para mim aqui ficar mais de olho, e a gente consegue dar atenção a outros locais, é lógico que tem. Então, assim, ó, vocês podem ver aqui no gradil tem esse mármore aí, não foi preciso cortar nada da piso a piso. A única coisa que a gente fez foi levantar a tela milimétrica muito pouco, e a gente consegue seguir assim até o 23, tá bom? E aí a fixação foi feita dessa forma do lado direito. E aí, lógico, quando for cortar a piso, aí a gente tem um cabo de aço, já está aí, que eu não coloquei na foto, mas ele já está para o pessoal tratar o concreto. Mas a nossa preocupação maior era para instalar o gradil, porque aí corta, fica vulnerável, aí gera custo para a obra, aí a Metroform não está atendendo, então fica um caos danado, tá bom? Falando da piso, desculpa, da SLQA, pode passar, Pedro. Pode passar mais um. Esse aí é o projeto final, tá bom? Eu quis colocar isso em 3D, mas eu queria só explicar uma situação para vocês que eu passo muito aqui, é super difícil. Se o Rafael puder passar a seta desse pé direito duplo primeiro, de baixo para cima, lá no fundo da obra, do lado esquerdo. Eu acredito que o meu notebook até desligou aqui, mas eu lembro das fotos. Estão me ouvindo ainda aí?
Sim. Sim, todo mundo te Beleza. ouvindo. Aonde que você quer mostrar aqui, Gilmar? Esse ponto aqui? Esse Onde? pé direito duplo, o pé direito duplo lá em cima, Rafael. Lá em cima, Mais aqui. abaixo. Isso, o outro abaixo. Esse Esse. mesmo. Fechou. Então, o que acontece? A dificuldade nossa aí, que eu encontrei na linha de vida, foi esses recuos, tá, gente? Esses recuos foi super complicado, porque aí você tem que entender da próxima etapa que vai acontecer, para você deixar a próxima atividade segura em cima. E aí, são 7 metros esse pé direito. Aí você imagina, SLQA, piso a piso para 7 metros, poste para 7 metros, você tem que ter linha de vida. A gente teve que colocar 2 linhas de vidas, uma no térreo e mais uma mais acima, porque a pessoa estava montando as torres, então foi super difícil. Tanto esse recuo, tanto esse pé direito quanto o outro de cima. Beleza? E aí, assim, esse é o projeto final. Eu não consegui colocar muitas fotos, porque devido à correria, o tempo também é curto, eu sei que vai acontecer outras situações aqui, outra apresentação. Minha vontade era falar um pouco mais detalhado, mas vai ter outras oportunidades. E assim, eu queria dizer para vocês que a minha dificuldade maior, gente, a minha dificuldade maior que eu tive, né, foi mais com relacionamento com o pessoal. Pessoal que eu digo, pessoal da obra aqui, engenharia, tá? Pessoal de engenharia, como que eu fiz para chegar onde eu estou hoje? Quem passa aqui sabe o respeito que o pessoal tem, como que a gente trabalha hoje. O relacionamento que eu digo é aquele relacionamento interpessoal, né? Você precisa mostrar para a pessoa, para o pessoal, para que você veio, né? E demonstrar que você tem interesse, né? E assim, para mim chegar a esse ponto foi super difícil, porque eu lido com pessoas muito difíceis, são engenheiro muito difícil, são pessoas que assim, não é fácil de você arrancar um sim deles, sempre vão dizer não, sempre vão colocar o empecilho na frente. Porém, com o tempo, fui galgando, explicando para eles como que funcionava, para que eu estava aqui, aonde a gente precisava chegar e o que eu tinha que fazer se caso isso saísse fora do padrão, né? Ou seja, eu fiz isso participando de reuniões, todas as reuniões eu participo aqui, e difere se é de produção, difere se é de engenharia. Eu tive o prazer de ser convidado pela obra para participar da reunião da engenharia da Rocontec, eu participei aqui. O engenheiro fez questão que eu participasse, ele fez questão de mencionar o meu nome, o nome da RGP, então assim, eu não falo só o meu nome, porque eu defendo o meu profissional, mas defendo o nome da RGP. E aí, assim, eu participo de todas as reuniões, tenho dúvidas de projeto, desço na sala do mestre, desço lá com o projeto. Mestre, eu não entendi, me explica. Vitor, eu não entendi, me explica. Cara, eu não entendo escala, me explica. É ser chato, tanto com o pessoal de obra como com o pessoal aqui da engenharia. E com isso eu vim só ganhar, porque eu aprendi a melhorar o meu relacionamento, estou aprendendo a lidar com pessoas diferentes, de diferentes escalões, né? E também estou aprendendo até mesmo ver projeto, que é coisa que eu nunca sonhava, imaginava em ver, e hoje eu estou aprendendo isso. Então, quando eu tenho uma atividade para acontecer, eu já abro o projeto aqui, eu tenho acesso aos projetos, todos os projetos, e a gente vai seguindo dessa forma. Mas a maior dificuldade que eu tive aqui foi com o relacionamento interpessoal do pessoal. Mas hoje a gente tem um relacionamento totalmente diferente. Hoje a atividade que vai acontecer, eu sou mencionado antes, sou questionado antes, como que vai ser feito, mas tudo isso foi feito aos poucos, não foi feito devagar. E a gente tem que ter interesse também, beleza? Eu queria falar isso, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer. E esse é o nosso projeto final, se puder passar a última foto aí, Rafael. E aí eu quis mostrar um pouco o rosto do pessoal que fica na obra, tá bom? Seguidos aí dos 2 primeiros engenheiros, mestre, 2 encarregados, 3 estagiários, ADM, almoxarife, e mais eu, Gilmar, na obra aí. Beleza, gente? Muito bom, Gilmar. Parabéns aí. Eu acho que esse é o maior desafio nosso mesmo, é relacionamento com pessoas, né? E parabéns, o projeto é desafiador, mas é bacana poder fazer parte aí. Muito bom. Vou abrir aqui se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Gilmar aí com relação ao projeto dele, pessoal. Gilmar, tá aberto? Tô ouvindo. Sim, sim. Pode falar. Ô, Gilmar,
Eu tive aí na sua obra, não deu tempo de a gente conversar um pouco mais. Mas essa coisa de relacionamento interpessoal aí, você atribui isso, o êxito que você teve aí, você atribui a de fato ter entrado e ter participado, se envolvido um pouco mais com o pessoal da engenharia, eu quero dizer, tem entendido um pouco mais como que funciona. Você acha que isso na hora de você atuar junto com eles, isso daí te deu uma credibilidade? Cara, Maurício, só lembrando que você tá me devendo pastel, tá? Ô, cara, Desculpa. de verdade, foi o que me ajudou e muito. Porque se você não tem um bom relacionamento, vai acontecer as coisas. Quando a gente já tem um bom relacionamento, acontece sem a gente saber. Quando você não tem, mesmo você tendo ou não tendo, você precisa ter aquela visão que, assim, como que eu vou fazer? Eu preciso me relacionar mais, que aí você vai conseguir entender mais, você vai conseguir ter mais atenção das pessoas. Então, assim, hoje eu digo que assim, nosso relacionamento aqui não é 100%, porque a gente sempre tem uma briga ou outra, tem uma discussão, mas é uma discussão construtiva. Mas o que me ajudou muito aqui foi eu procurar melhorar o relacionamento com o pessoal, porque eu já cheguei numa obra difícil, já cheguei com uma equipe que era difícil, que estava surrada entre eles, e aí a gente chegou, não é que eu mudei, mas a minha parte eu fiz, e com isso eu só tive a ganhar, cara. Eu aprendi muito e venho aprendendo até hoje. Essa que bom. Só para ter uma ideia. Tudo bom. Só finalizando. Gilmar, mais uma vez, obrigado, viu? Para a gente poder conhecer o projeto aí. Acho que é uma parte legal e interessante que a gente tem feito aqui das reuniões, que é poder conhecer um pouquinho o projeto de cada um e ver como é que cada um tem atuado aí. Então, mais uma vez, obrigado. E eu acho que esse é o nosso desafio, é conquistar esse espaço aí, o respeito e as pessoas confiarem naquilo que a gente está transmitindo de informação. Acho que isso é importante. Então, mais uma vez, obrigado, viu? Beleza. Por nada. Vitória, vamos dar uma conhecer o projeto da Vitória. Esse projeto ela acabou de encerrar, né, Vitória? Você vai passar um pouquinho do seu projeto aí, né? Isso mesmo. Pode Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar a obra Casa Viva, Morumbi, tá? Pode passar, Rafa. Bom, o início da obra deu no dia 15/6/2020. A previsão da conclusão da obra era dia 30/6/2022. Ela tá acabando, né? Tá na assistência técnica agora, né? Só que a RGP finalizou o seu projeto quarta-feira retrasada. Essas duas fotos bem lá atrás, foi bem em 2021, quando eu estava entrando na obra. Pode passar. Vi, só para lembrar, né? Casa Viva, ela é uma incorporadora. Vou passar, tá no próximo slide. Boa! Vamos lá. A gestão da obra. A incorporadora é a Extuguia, tá? E a construtora é a Casa Viva. A Casa Viva, gente, é a primeira obra deles. É uma obra, foi de alvenaria estrutural. Para quem passou lá, sabe que não foi fácil. Matheus, o Denis que me cobriu lá, sabe que a gente teve umas dificuldades muito grandes lá. Pode passar, Rafa. A engenharia era composta por um engenheiro, um administrativo, 2 estagiários, 2 encarregados de obra, um gerente geral, que chegou no final da obra, e uma arquiteta. Pode passar. As características da obra. A obra foi formada por 2 torres, né? A torre 1, sempre o térreo, 16 pavimentos mais a cobertura. Torre 2, foram 2 subsolos, térreo, mais 16 pavimentos, mais a cobertura. O efetivo da obra não passou de 120 colaboradores. Teve um total de 37 empreiteiras durante sua execução. E hoje, como eu disse, a obra está em fase de entrega. Quais foram os meus maiores desafios nessa obra? Para quem sabe, quem passou lá, gente, não tinha uma portaria. Desde o início da obra até os 3 meses, esses últimos meses. A portaria muito entrou ruim isso, muito ruim. No final da obra, né, Matheus? Você sabe o que você passou lá. Então, assim, eu tinha que pegar funcionário lá no 15º, mandar ele embora, porque não tinha documento,
os caras estavam recebendo seguro, trabalhando na obra, falsificava documento. Então, assim, essa gestão foi muito... A gente... Foi bem tenso. Pode passar. Nem parece a obra aí, mas aí foi os últimos dias que eu fiquei lá. A obra ficou assim, essa daqui é a Torre 2 e essa daqui é a Torre 1. Pode passar. Como é que foi difícil uma obra bonita dessa? Para, gente. Que isso? Quando tá olha aí. pronto, tá Negócio muito ótimo, bonito, né? pronto. Oh, gente, dá um horror, hein? Vamos lá. A proteção coletiva que a gente teve da obra foi a bandeja primária, a proteção periférica metálica, linha de vida e a tela fachadeira. Passar. Vamos lá. Equipamentos durante a execução da obra. Foram 2 cremalheiras, tá? Uma na Torre 1, outra na Torre 2. As duas pela mesma empresa, pela R2M. Foram 2 mini-grua, uma pela empresa R2M e a outra pela empresa Loxol. Eu coloquei uma imagem aí da cremalheira para vocês darem uma olhada. A cremalheira ela foi instalada com 1 metro de recuo da laje. Oh. Deixa eu mostrar na fotinha. Então, foi muito difícil, porque ela ficou em balanço. E a gente tinha que fazer as proteções de madeiras, assim, de 1,80 m, para não ter risco de queda, de nada. E foi do primeiro, do térreo, até o 16º, com essa proteção de madeira. Vi, a experiência com essas empresas de equipamento, R2M e Loxol, como é que foi? A empresa R2M eu não indico para ninguém. Já é uma empresa que está no corte. A Loxolo é uma empresa de mini-grua muito boa. R2M, alguém está com R2M na obra, gente? Não. Que bom, viu? Eu queria te dar um conforto, Vitória, mas não deu para te dar um conforto. Falei, queria, né? Deixa eu achar alguém que passou pela mesma situação para dar um conforto para ela. Mas foi uma empresa bem complicada, né? Sim. R2M eu passei na Walk Moema. A R2M estava lá? Eu finalizei lá depois do Denilson. Cara, difícil, hein? Muito difícil. É difícil tanto, Rafa, para documentação de começo, quanto também para uma manutenção, né? Isso. A demora que era para arrumar, o engenheiro querendo acelerar para querer liberar o elevador cremalheira, e fica aquilo, né? Aquele bate de deixar tudo errado, com alguma manutenção pendente, e ele querendo executar a obra sem parar, né? E a demora deles. Esse foi o grande problema da obra. A cremalheira e a mini-grua ficava parada 1 semana na obra e acelerando a gente para a gente cobrar. Mas a gente fazia o nosso papel, né? A gente sinalizava a empresa e, querendo ou não, a cremalheira e a mini-grua ficava parada até o técnico ir na obra. E foi isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu só colocar uma situação aqui para todo mundo entender, né? Eu acho que o maior desafio é quando você tem a necessidade de implementar uma cultura de segurança em um local que não tem. A gente trabalha com diversos clientes e a Casa Viva, acho que foi um desafio, porque, como a Vitória explicou, o incorporador aqui é a Exto. A Exto é uma empresa que vocês enxergam aí andando por São Paulo, pelo menos eu vejo bastante obra deles, mas não tem uma cultura de segurança tão forte implementada. E a Casa Viva tentou, com o nosso apoio, implementar essa cultura, então acho que esse foi o maior desafio, mas acho que esse é o nosso principal papel, né, gente? Eu sei que às vezes os desafios são grandes que a gente enfrenta, mas é implementar e saber que todo mundo que passou pela obra, que andou pela obra, engenharia, arquiteto, o encarregado, o pedreiro, o ajudante, eles podem ver a preocupação com relação à segurança do trabalho e que possam sair levando algum tipo de cultura para os próximos canteiros que eles tiverem. Então, acho que esse foi um desafio grande lá para poder implementar, né? Sim, isso mesmo. E só complementando, a Exto, a maioria das obras deles são alto-padrões, né? E já a Casa Viva, ela está começando com a minha casa verde e amarela, né? Isso. Então, são edifícios menores, querendo ou não, lá era pequenininho, mas com a gente na segurança, eu acho que deu para eles alertar sobre a segurança.
Muito bom. Hum, Show de bola. Vitória, obrigado, viu, por apresentar sua obra e poder trazer para a gente um pouquinho daquilo que você passou por lá, as experiências que você teve. E conta para o pessoal onde é que você está hoje. Hoje eu tô na Vitacom, da Um Jardins, e aqui tá tendo fundação agora. Legal. Agora tô no barro mesmo, Gilmar. Tô igual você no começo. Ó, Prepara para mudar de cor, viu? São 3 cores. Até onde pega a camiseta, no braço e nas mãos. São 3 cores. Eu tô na primeira cor, então. Você ainda não pegou muita coisa, não, mas é amassar barro. É amassar barro e mudar de cor. Eu Tá fico certo. muito feliz com a apresentação do Gilmar e da Vitória. Foram 2 pessoas que começaram com a gente como auxiliar de segurança, né? Sim. Então, tiveram seus crescimentos profissionais aqui dentro. Então, fico feliz em saber que eles tiveram sucesso nos projetos que eles estão tocando e saber que a gente pode contar com eles para os novos desafios. Obrigado, viu? Show. Tamo junto. Obrigado a você. junto. Tamo junto. Rafael, deixa eu só acrescentar um item aí. Boa tarde a todos. Parabéns ao Gilmar e à Vitória. Uma observação importante aí que eu acho, nas obras, a gente apresentou aí a obra da Epson, né, com a Natália, apresentou agora a Casa Viva com a Vitória. São obras diferentes, gente, que não têm a implantação de segurança do trabalho, como diz o Rafael, e que o nosso maior desafio, além de conseguir passar a gestão, a ideia de segurança do trabalho para a engenharia, também é o desafio de implantar, né? Você pega a Rocontec, por exemplo, você tem o Wagner, você tem o Lucas, você tem uma base já implantada de segurança do trabalho. Já nessas obras, nós da RGP, a gente tem que fazer um trabalho diferente e de implantação mesmo. Às vezes, a Vitória passou por isso várias vezes, a gente fazendo reunião e as pessoas pedindo soluções porque não tinha a ideia de como fazer. Então, entender do processo, entender do andamento da obra, das proteções coletivas, é super importante também. Então, procurar conhecimento nessa parte de equipamento de proteção coletivo é um diferencial muito grande que os técnicos têm e ajuda bastante na interação da segurança do trabalho dentro das obras. Ajudou bastante Boa, essa Bruno. informação, viu, Bruno? Uhum. Boa, gente. Quem vai conduzir a partir de agora máquinas e equipamentos nos próximos 25 minutos, né? Boa tarde, pessoal. Quem não me conhece, sou o Thiago, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre máquinas e equipamentos, certo? Então, aqui do meu lado é o Francisco, que vai estar apresentando comigo também a segunda parte dos nossos slides, tá bom? Hoje a gente vai estar focando em cremalheira, grua e andames, tá bom? Sabendo que esses materiais, esses equipamentos, pessoal, o guincho de coluna, gruas, né, seja mini gruas ou gruas de grande porte, tá? E elevadores cremalheiras, são os equipamentos que precisamos, né, no dia a dia do canteiro de obra, tá? A gente sempre começa com guincho de coluna, tá? Até aqueles primeiros momentos de elevação de alguns materiais, né? Porque é o mais rápido de montagem, é o mais rápido para poder atender a obra naquele primeiro momento, né? E aí depois com a instalação vem vindo a grua e a cremalheira para estar atendendo o pessoal no decorrer dos pavimentos. Pode passar. Então, pessoal, quando a gente fala em equipamentos, tá? E maquinários no geral, tá? A gente tem que lembrar que esses equipamentos, tá? Grua, cremalheira, balancim, entre outros equipamentos, a gente precisa de um ART, seja RT de manutenção, RT de fabricação, tá? Desculpa, quando a gente fala em montagem, também tem que ser de desmontagem também, tá bom? Então, a gente não pode esquecer de estar lendo o ART, tá? Então, todo o nossos equipamentos tem que ter um ART, tá? Então, quando tem um projeto, tem que ter o ART do projeto, entendeu? O manual. Ah, Thiago, não tem um manual. Eu estou tendo esse problema em Campinas. O rapaz da grua, tá? Ele não tem o manual porque ele comprou o equipamento de uma outra pessoa, de outra empresa, tá? Então, foi solicitado para ele fazer um laudo, né? Um laudo técnico daquela grua e lá ele gerou um ART. Então, ficou válido, né? Então, aí depois
a gente não pode esquecer de ter o livro de inspeção, tá? Para as preventivas, tá? Para as manutenções que têm que ser feitas, aqueles momentos que a cremalheira ou a grua acaba quebrando, né? Então, tem que ter esses livros de inspeções, tá? Porque caso tenha alguma inspeção do Ministério do Trabalho ou alguma outra coisa, a gente tem que apresentar também que está sendo feito todo o processo das manutenções preventivas também, tá bom? Os projetos de instalações, como foi dito, né? Então, a gente tem que ter os projetos de instalações, onde vai ser instalado, como vai ser instalado, então, também tem que ter esse projeto, tá? Aí, pode passar? Tiago, deixa eu fazer uma observação aqui, ó, para todo mundo poder entender aqui, ó. Quando a gente fala de RT, gente, é uma dúvida que surge para todo mundo. Todo mundo, primeiro, o que é RT? É uma anotação de responsabilidade técnica que deve ser emitido por um engenheiro. Quando a gente está falando de equipamentos, o engenheiro responsável é um engenheiro mecânico, ok? Mecânico. O cara pode ser engenheiro de segurança? Sim, se ele for engenheiro mecânico de graduação. Não existe graduação em engenharia de segurança do trabalho. Ele tem que ser engenheiro de alguma coisa, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, mas ele faz uma pós-graduação em segurança do trabalho. Mas quando a gente fala de equipamentos, a RT tem que ser de engenheiro mecânico. E ponto final, certo? Aí uma outra observação, quando a gente fala de equipamentos, grua, cremalheiras, seja lá mini grua ou grua, nós vamos falar sempre de duas RT que vai ter do equipamento. Uma RT do profissional que se responsabiliza pelo equipamento. E, cara, essa RT pode ser a RT de 1 ou 2 ou 3 anos atrás, que é a RT da estrutura do equipamento. Quando a gente fala do projeto, como vai ter um projeto de instalação, aí é a RT específica para aquela obra. Então, a de fabricação não é específica da obra, é da empresa. Agora, a RT, que é o responsável pelo projeto, pela instalação, pela manutenção e pela desmobilização do equipamento. Tá certo? Tá claro para todo mundo isso aí? Claro. Sim. Fechou? Mobilização também. Isso, então, aí acho que é o Maurício que está perguntando, né? Isso, Maurício, isso. aí nessa... porque eu tô com esse caso agora aqui. Isso, Maurício, essa aí vai estar numa RT só. Lá no campo de observação, tem que estar descrito tudo que aquele profissional está responsável. Então, normalmente, ele coloca lá que ele vai estar responsável pela instalação, pelas manutenções e pela desmobilização do equipamento, entendeu? Então, isso vai estar descrito lá na observação, tá? É uma RT única, mas ele é responsável por tudo isso dentro do equipamento que está sendo instalado aí na obra de vocês. Está sendo instalado, beleza. Tá bom? De bola. Vai lá, Thiago. Vamos lá, então aí vai vir estar junto com os documentos que nós vamos solicitar ao pessoal que vai estar alugando o material, né? O manual do fabricante, tá? O laudo de aterramento, tá? Tem que estar junto do laudo de aterramento da obra, tá? Então, a gente vai ter esse laudo de aterramento e o checklist diário. A gente não pode esquecer que todo equipamento a gente tem que estar cobrando o checklist diário aí do pessoal que vai estar manuseando aí o equipamento, tá bom? E o manual do fabricante, pessoal, tem que estar em português, tá? Boa, Francisco. Importante, gente. Já passamos por mas aí, hein, de estar em mandarim, hein? Então tem que olhar lá. Chegou, olha a língua que tá o manual, hein? Certo, é isso aí. Próximo. E o checklist, só observação. Ô, Thiago, desculpa aí interromper, mas eu... Não, dá vontade. Ó, o checklist, gente. De quem que é a responsabilidade de preencher o checklist? Operador. Operador. Eu não entendo bulhufa de cremalheira, o Thiago também não. Nós estamos falando aqui dos requisitos de segurança. Então, assim, a gente entende do dia a dia, tô brincando, bulhufa, a gente entende alguma coisa, mas assim, é a pessoa que está operando equipamento. Esse checklist, gente, não faça um checklist com 50 perguntas para o cara responder, gente. É checklist para ele olhar ali, ó, se tem um defeito, se tem... Normalmente, o fornecedor já entrega. Dá uma olhada no checklist. Vê o que o cara está pedindo. Se o cara te pedir uma coisa muito absurda, verificar nível de óleo do motor 3/4, entendeu? Esse tipo de coisa, fala, ó, dá uma revisada aqui, porque o cara não vai olhar. Então tem que ser objetivo, tá? E é o operador que te faz. No checklist, normalmente a gente entrega para ele a semana. Então o cara vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E ele devolve para você o checklist e você entrega um checklist novo para ele no começo da semana, tá? Não vou falar mais. Chega, Thiago. Não, que é isso.
É isso aí, pessoal. Só lembrando o checklist, então, já que a gente entrou um pouquinho mais a fundo, só lembrando que tem assinatura do técnico de segurança, do mestre e do engenheiro. Às vezes depende muito do checklist. Então, se tem essas 3 assinaturas, todos têm que assinar, tá, pessoal? Não esqueça disso. Então, vamos lá. Para a liberação das atividades, tá? Então, tem que ter o sistema de segurança, tá? Os dispositivos de segurança, os manuais, a capacitação ali de quem vai trabalhar naquele equipamento, tá? As sinalizações, pessoal, não esqueçam, né? Sinalizar sempre o local onde vai ser instalado, onde vai estar instalado, tá? As sinalizações da região ali, o pessoal saber o que está sendo ali, o que é a cremalheira, o que é uma grua, lugar de onde pode se manter a pessoa ou não, tá? Então, tem que ter esses procedimentos de trabalho para poder ter um ambiente legal e seguro aí, onde tem esses equipamentos maiores, tá? E a questão da grua, a questão do içamento, né? Tem que ter esses cuidados, né? E da cremalheira, aquelas questões de sinalização, né? A questão de chamar, o chamado da cremalheira, tem que ter as botoeiras corretas, né? O de chamado, a campainha. Então, analisar todo essas sinalizações que é necessárias no dia a dia aí para atender aos equipamentos, tá bom? E aí lembrar, gente, as sinalizações que o Thiago citou, você vai lá, tá stop. Não é para tá stop, hein? É para estar em português, hein? Lembrar que toda a sinalização do equipamento também, igualzinho do manual, tem que estar em português. Exatamente. Aqui é um guincho de coluna, tá, pessoal? Aqui é as características aí, a capacidade não superior a 500, tá? 500 quilos. Analisar o risco e os procedimentos operacionais, tá bom? O projeto de instalação, o tambor, tá? Ver direitinho como que tá. Às vezes o tambor está danificado, tem que fazer a troca desse tambor, porque ele vem de outras obras, tá? Então, o guincho, você vai ver que muitas vezes você vai encontrar um guincho no canteiro de obra que ele tá sucateado. A grande maioria dos guinchos que você vai encontrar tá sucateado. Então, tem essa atenção de poder estar liberando um equipamento 100% aí para atender, tá? Então, sempre fazer as manutenções preventivas também do guincho de coluna, mesmo que ele seja algo aparentemente seguro. Ele não é, tá? Ele já vi guincho tombar, tá? Elevando até questão de vidro, referente assim, tá? O comando de botoeiras, né? Tem que dar aquele controle legal, sempre 100%, tá? E o botão de emergência também funcionando legal, beleza? Próximo. Aqui também as características de uma pequena, de uma grua, tá? Essa aí é grua, mini grua, que é onde não tem a cabine, tá? Então tem os comandos, tá? Os botões de parada de emergência, limitador de carga, tá? Alarmes sonoros, a trava de segurança, tá? E o sistema de proteção individual contra quedas. Então temos que estar observando todos esses itens para poder estar na montagem da mini grua. E tem a atenção, toda a atenção também quando está perto das redes elétricas, tá, pessoal? Então, se atente junto à engenharia onde vai ser instalado, tá? E se próximo tem as redes elétricas, tem que ter um afastamento, tá? Aqui eu trouxe eu estou nas Arzu hoje, onde eu trabalhei por bastante tempo, né? Eu e o Júlio aqui trabalhando em cima disso, né? Tô até mostrando um plano de carga nosso, tá? Que a gente também diz aqui sobre algumas coisas referente ao espaçamento, né? Da fiação elétrica. Até eu tirei fotos do dia que o pessoal da Enel apareceu aqui, né, para fazer o afastamento. Já estava no afastamento legal, conforme a norma diz, né? Mas também a gente passou mais 1,80 m e pouco, se eu não me engano, tá? Então a gente atendeu legal, sem ter o risco de choque elétrico, tá? No nosso canteiro de obra, tá? Então se atentem a isso, tá? Não esqueçam de fazer o plano de carga e onde vai estar todas as identificações da nossa grua. Próximo. Aqui, basicamente, também uns detalhes, né? A lança com raio de 6 metros, tá? A capacidade de carga de 500, tá? A altura máxima de 6 metros acima da laje da construção, né? Então, tem que dar essa medida de 6 metros, então, para atender o giro, para atender também a construção no geral, tá bom? Próximo. Aí você, né? A questão do içamento, tá? Definição do equipamento, utilização do transporte vertical, tá? De materiais, grua, guinchos e guindastes, tá? Esse guindaste que aparece aí, a gente utiliza muito para fazer a montagem da grua de alguns equipamentos, mas também ele serve também para levantamento de caixa d'água, alguns outros materiais que necessitamos no canteiro de obra. Então, todos esses equipamentos necessitam de um plano, tá? Tem um plano de ringue para esses equipamentos, então não esquecer também de pedir tudo isso, tem um projeto, tem um plano, tem tudo um processo também, tem mais Tem o plano de carga. O plano de carga, mas tem o outro que eu te falei. A gente precisa também definir o local, pessoal, de onde que vai ser o içamento. Isso.
para a gente fazer o isolamento correto, da forma correta. Se tiver mais de um guindaste ou mais de uma grua na sua obra, é importante montar o procedimento para quê? Para não ter nenhum tipo de colisão. Exatamente. E é basicamente esse aí, essa questão dos equipamentos de içamento, tá bom, pessoal? Esse aqui é um projeto, tá? Os equipamentos de içamento devem ser utilizados de carga, né? Recomendações da fabricante, tá? Com plano de carga e completando no PGR, tá, pessoal? Então, todos têm um plano, tá? De carga, tem aí as medidas corretas do giro daquela grua, como vai ser o giro dela, por onde ela vai passar. Tem que se atentar quando tem a grua, que ela faz a movimentação da carga, tá? Então, ela tem que sempre puxar mais para perto da obra, para dentro da obra, tá? Para evitar que ela circule pelas ruas ou por cima da casa dos nossos vizinhos. Então, tem que ter esse manuseio aí, tá, pessoal? Para não esquecer. Lembrando, para quem não lida com o equipamento diariamente, ainda não tem na obra, esse aqui é uma pequena parte do plano de carga, né, Tiago e Francisco? Exatamente. É um ponto do plano de carga. O plano de carga vai definir quem é o operador, qual é a identificação, qual é o local de pega, aonde você pega material e retira material, quem é o sinaleiro daquele equipamento. Então, é um conjunto, a gente tem alguns modelos de plano de carga, de obras que a gente já fez, mas isso, pessoal, é importantíssimo o plano de carga ser pensado antes até da contratação do equipamento, para você poder definir qual equipamento você vai utilizar e qual o alcance, se ele vai atender toda a sua obra e aonde, principalmente, vai ser a sua chegada de material e se você tem ponto de pega ali, tá? Então, é importante estar envolvido nessa demanda de equipamentos junto à obra também. Exatamente. Aí aqui o exemplo que eu dei, né, que a gente coloca aqui a imagem dos colaboradores, tá? De quem é o sinaleiro, quem é o rapaz operador, tá? A gente coloca também o quadro geral de mini grua, o peso da grua, a gente tira a foto dos itens, né, que aparecem na grua. Tem a entrega técnica também, que a gente tira uma cópia e coloca também. Então, fica tudo dentro do plano de carga, tá? Para quando tiver uma fiscalização, a gente mostra, facilita também, e depois a gente mostra os documentos originais também para poder facilitar. Certo? Boa tarde, pessoal. Tiago, Oi? eu posso só ressaltar uma forma que eu fiz aqui, posterior, até compartilho no grupo, quando você disse aí sobre uma fiscalização, apresentar esses documentos. Tá? Aqui, o meu plano de carga, eu tenho grua, aqui tá, botei o grua e tenho cremalheira dupla. Sim. Todos esses documentos eles estão de forma online e também eu fiz uma pasta, criei uma pasta aqui na obra. Essa pasta ela tem uma paginação, ela tem índice, todo número no índice dele, a página 5 vai estar tal documento. Então, assim, o ideal é o pessoal fazer isso, porque pode ser que tenha fiscalização e se organizar, porque se pedir esse documento, vai estar em pasta, vai estar identificado qual que é o documento. E também eu vou mais além. Quando eu digo participar da engenharia, você vai lá e apresenta para a engenharia onde que está esse documento. Sim. Sinaliza para eles onde que está, porque um dia você não vai estar na obra e vai ser solicitado esse documento. E aí a pessoa vai lá e aponta onde que está. E aí, posterior, eu vou mandar o modelo como que eu fiz, aí se alguém se interessar, pode até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V com os documentos. Mas na minha pasta aqui de grua e cremalheira, eu tenho todos os documentos, tudo arquivado por página. Exatamente. Boa, Gilmar. Beleza, pessoal? A gente vai falar um pouco agora sobre os elevadores cremalheiras. E é muito importante ressaltar aquilo que o Gilmar falou, tá? A gente precisa ter um bom relacionamento com a equipe. Por quê? Porque nesse bom relacionamento a gente consegue antecipar alguns equipamentos que vão entrar na nossa obra. A gente antecipando isso, a gente consegue fazer o plano de carga, a gente consegue verificar onde é o melhor local para fazer o pega, onde é o melhor local para fazer a instalação da grua. Então a gente precisa ter essa comunicação, tá? Eu passei também pela Casa Viva, e lá na Casa Viva tinha aquela distância entre o elevador cremalheira e a torre. E lá foi feito meio que uma adaptação. A gente até brigou no começo, eu e o Bruno, para ver se a gente conseguia fazer algum documento para alguém se responsabilizar por aquela adaptação que estava sendo feita de madeira. A gente não teve muito sucesso, mas é importante ter a comunicação, por quê? Porque na comunicação, a gente coloca isso na mesa. A distância da torre, a distância que precisa ter do equipamento até a torre. Aí nós temos aquele complemento de 20 centímetros, que é a plataforma metálica. Então, é muito importante, pessoal, a comunicação.
Às vezes é difícil ter a comunicação, mas é muito importante. Pelo menos você tem que puxar uma pessoa para o seu lado, o mestre, o engenheiro. A gente tem que tentar vender da melhor forma o nosso produto, que é a segurança. Pode passar aí, Rafael, por favor. Aí aqui, pessoal, a gente tem um elevador cremalheira e é muito importante a gente se atentar em coisas que são simples, tá? A R2M, quando ela entregou na Casa Viva para a gente, ela entregou faltando diversos itens de segurança. Não tinha sensor, a cancela não fechava. Foi até o final da obra. Então, a gente tinha muito problema com coisas pequenas que eles conseguiriam resolver. Mas o que acontece? O engenheiro e a gente da parte da segurança não tínhamos um bom relacionamento. E com essa falta de bom relacionamento, ele foi empurrando. Então, ele liberava as coisas depois do nosso período de trabalho. Eu acho que o Matheus passou muito por isso. Ele solicitava alguma coisa, vinha depois do período de trabalho, que a gente trabalhava lá meio período. Então, a gente tem que ter esse relacionamento para a gente tentar controlar e tentar colocar na linha, para a gente não dar certo. Beleza, pessoal? É Francisco, né? Oi, Francisco. Eu não entendi bem, Francisco. Depois do período de trabalho? O que seria o período de O trabalho? período que a gente trabalhava meio período. A gente trabalhava das 7 a meio-dia. Certo. Das 7 a meio-dia a gente conseguia controlar. Depois do meio-dia... Ah, tá. Aí a coisa... Era um horário diferenciado lá, Maurício. O período lá e no início da obra era um técnico part-time, não full-time, tá? Ah, não, full time. Tá, ok. Só voltando aqui, tá, pessoal? A gente precisa se atentar nesses pontos, tá? A distância da torre, olhar alguns pontos que vem no checklist de entrega técnica, tá? Para quê? Para a gente não ser pego. O técnico de segurança, ele assinou aqui que o equipamento está liberado, tá tudo certo. Então, o cara te entregou, o cara te chamou para verificar. Então, é muito importante, pessoal, a gente chamar o pessoal da engenharia para conferir isso com a gente. Para quê? Para a gente não chamar tanta responsabilidade para cima da gente. Então, chama o engenheiro, chama o estagiário, o mestre, o encarregado, para fazer esse confere na hora da entrega da instalação. Pode passar, Rafa. Beleza, pessoal? Se atentar sempre no quê? Às vezes a gente inicia a montagem sem ter os isolamentos. Então, é muito importante a gente ter esse plano para quê? Para fazer o isolamento na base da cremalheira. Beleza? Lembrando, pessoal, que é 1,80 m. 1,80 m a gente faz o isolamento de uma forma rústica, tá? Que impeça o colaborador ou alguma pessoa que queira invadir o local. Pode passar, Rafa. Aqui são alguns itens, que é os itens que a gente deve se atentar, pessoal, na hora da entrega técnica, tá? A gente não pode, vamos dizer, aceitar que eles entreguem para a gente um equipamento incompleto. Porque se a gente aceitar o equipamento incompleto, ou até mesmo permitir que o nosso operador ele opere a máquina de uma forma incorreta, se a gente sofrer uma fiscalização, a fiscalização vai bater em cima da gente. Por quê? Porque a gente que confere o checklist do operador. A gente não faz, mas a gente confere o checklist do operador. Então, a gente precisa ter esse controle aí, tá, pessoal? Verificar se a cabine tem a porta metálica, verificar se a cabine ela tem aquela divisão que deixa um espaço para o material e o outro espaço para o operador, tá? Verificar se tem sinalização, iluminação, a indicação da carga máxima é importante e a indicação de quantas pessoas podem ir dentro do elevador cremalheira, tá? Os botões de emergência, os botões chamadores, tudo isso é muito importante na questão de uma fiscalização. Pode passar, Rafa. Outra coisa que é importante, pessoal, é não esquecer das nossas preventivas, tá? A preventiva é para a gente não ter um risco tão agravante como esse aqui, ó. A peça chegou a quebrar. Por quê? Possivelmente por uma falta de manutenção preventiva. Então, a gente precisa sempre estar lembrando o pessoal. Eu lembro que quando eu estava na obra do Raimundo, o Rafael falou para mim assim, Francisco, pega o cronograma do pessoal, cola na sua parede. Os dias que ele vier, você marca que ele veio. Então, é importante a gente ter isso à vista. A gente ter o cronograma das visitas técnicas da nossa obra. O cara não veio, a gente tem que solicitar para a engenharia para eles cobrarem a manutenção preventiva, tá, pessoal? Tranquilo? Pode passar, Rafa. Lembrando, para quem ainda não está lidando com o equipamento, quando é realizada a entrega técnica, é realizado um cronograma de manutenções, tá, gente? Então, a própria empresa, esse que o Francisco está comentando,
entrega para a gente um cronograma de preventivo. Qual que é a nossa responsabilidade em cima do cronograma? É checar se está fazendo. Então, se você tem isso à sua vista, 2, 3 dias antes, mandar para o responsável da empresa que você tem um cronograma e que está prevista uma manutenção preventiva para o dia X. Qual é o risco que a gente corre quando a preventiva não acontece na data? Ela pode acontecer antes? Pode. Ela pode acontecer depois? Não. Porque se dá um M com equipamento, e a gente sabe que dá, já teve grua que caiu, já teve cremalheira que desceu, já teve várias situações aí com equipamentos em obras nossas. Então, se dá um problema com esse equipamento e a preventiva que estava no cronograma não foi realizada, a gente vai ter sérios problemas com isso, tá bom? Então, como são equipamentos de guindar, levantar pessoas, né, como a cremalheira, materiais, então é importante a gente deixar. E assim, ó, chegou no cronograma, o equipamento, não foi feita a manutenção preventiva, mínimo que a gente tem que fazer é enviar um e-mail para a equipe de engenharia, junto com a empresa responsável, dizendo que o equipamento, pela segurança do trabalho, está sendo paralisado até a realização da manutenção preventiva. Se a engenharia vai liberar o equipamento ou não, aí é outra questão, mas assim, é o mínimo que a gente tem que fazer, é informar que aquela preventiva não foi realizada. Por isso é importante manter um bom relacionamento com essas empresas e ter esse cronograma na sua mão, fácil de visualização, e que você coloque, pô, hoje a gente tem um celular. Cara, são 12 datas ao longo de um ano. Bota no celular que ele vai te lembrar um dia antes, toda vez. Vai chegar um print que você não tira o celular da mão. Eu não tiro, você não tira, ninguém tira. Então a gente usa o celular a todo momento, coloca lá no celular, num lembrete, no calendário, 2, 3 dias antes, e você formaliza o e-mail lembrando todo mundo da preventiva. Isso é importantíssimo para a questão de segurança e principalmente para a prevenção, tá? Pode passar. Outra coisa que é importante, pessoal, é fazer a checagem das cintas, tá? O que acontece muito é que o pessoal utiliza a cinta, às vezes você não é comunicado, às vezes tem um baú, ele guarda no baú, mas é sempre importante, pessoal, a gente acompanhar o checklist e também verificar essa questão de cintas, tá? Pode passar, Rafael. Ó, cintas. Cintas, gente, tem que ter uma coisa que, assim, pouquíssimas pessoas fazem, acho que ninguém faz, hein? Que é rastreabilidade. Alguém tem feito rastreabilidade dos acessórios dos equipamentos de guindar? Não. Então assim, ó, esse é uma exigência normativa, hein, gente? Eu sei que pouquíssimas obras fazem, mas a gente tem que se atentar a isso. O que é rastreabilidade? É se eu te pedir, um exemplo, lá na obra do Gilmar tem 3 cintas, 2 correntes e sei mais lá o que ele usa para levar material. Cada checklist que ele faz tem que estar relacionado com a cinta correta. Para isso, a cinta tem que ser identificada. Ela pode ser identificada com cor, ela pode ser identificada com lacre. Hoje, na própria Calunga, vende lacre com numeração. Então, você consegue numerar o lacre e colocar. Qual que é a rastreabilidade que a gente tem que ter? Que o meu checklist fale com aquele acessório do equipamento que eu estou utilizando. Tá bom? Então, é importante a gente ter isso em mãos. Aí, pessoal, na questão dos andaimes, a gente tem a mesma obrigatoriedade de documentação, tá bom? Precisa da RT, precisa do projeto de montagem, e a gente precisa também de um colaborador que seja habilitado para fazer essa montagem, tá? Às vezes a empresa ela aluga o andaime e simplesmente coloca o andaime lá para ser utilizado e não tem uma pessoa habilitada para fazer essa montagem. Ó, posso falar de novo? Pode? Posso fazer uma pergunta? Pode, faz a pergunta que eu já falo. Quem é que quer fazer a pergunta que eu não estou vendo quem é? É o Carlos. Deixa eu ligar Fala aí, aqui. Carlos. E aí, de boa? Então, a gente está quase liberando o balancinho aqui. Tá. E eu tive uma informação que, na verdade, não é uma pergunta, eu queria uma confirmação de vocês que são mais experientes do que eu. A respeito da NR35, o rapaz que vai operar o balancim, ou seja, o fachadeiro, ele tem que ter uma especificação, uma certificação especial para alguma coisa que comprove o treinamento dele no fachadeiro, no balancim, dentro da NR35?
E vamos lá, só dividir as coisas, Carlos. Uma coisa é NR35, trabalho em altura, tem que ter, Beleza, ok? Outra coisa é o treinamento de operação do equipamento. do equipamento. Isso, Ou e seja, aí ele não equipamento precisa... nós estamos falando de NR12, Certo, perfeito? perfeito. Então ele tem que ter treinamento de operação, sim, do equipamento. Então ele vai te apresentar o trabalho em altura, padrão, nada fora do Padrão. comum, e o treinamento de operação do equipamento. No caso, balancinho. Ok, Isso, obrigado. perfeito. Só uma observação com relação à ART. Qual desses três... Desculpa, uma observação com relação ao projeto. Qual desses três não precisa ter projeto? Um deles não precisa. Qual deles? O andaime Rafael, tubular. repete a pergunta, por favor. Falhou aqui para mim. Qual desses equipamentos, desses três, não precisa ter projeto específico? Projeto específico? Isso. Cara, não sei se eu apoiar. entendi a pergunta. Vou responder Não da forma que precisa eu entendi. ter. Não, aqui eu peço um projeto de montagem e fabricação aí. Mas o único que eu não peço um projeto específico é esse andaime tubular que está aí do lado. Mas os outros Perfeito. fachadeiros aí eu não peço. É isso aí, gente. Ó, andaime simplesmente apoiado. É esse primeiro, ó, para quem não conhece aqui. Ó. Exatamente, Marco. Simplesmente apoiado, ele não vai ter um projeto específico para a obra. Ele vai ter um manual de montagem e um croquis. Como que monta o equipamento, tá? Mas eu não preciso. Muita gente... Perdão, muita gente Fala, pega até da Matheus. internet, né, Rafa? Então assim, ele tem que ter um manual de montagem. Então, assim, você vai te mostrar ali como que ele vai montar, como que ele tem que ser travado, onde que está a escada, mas ele não vai ter um projeto específico, direcionado para a sua obra, ok? Não precisa pedir isso. Se o cara te entregar tá errado, maravilhoso, perfeito. Mas eu não preciso cobrar isso. Eu preciso cobrar um manual do equipamento e, normalmente, dentro do próprio manual, ele vai ter um croquis de montagem. É um croquis mesmo, gente, como que monta e as várias possibilidades que ele tem de montagem. Fechado? Andaime fachadeiro, ele não tem que chegar na sua obra sem projeto. Ok? Esse aqui não tem que começar a montagem sem projeto. Então, é um ponto... O andaime fachadeiro tem que ter projeto porque é um andaime específico para montar em determinado ponto da sua obra e ele vai ter um projeto específico para a sua obra. E todos eles, conforme o Francisco já falou, tem que ter treinamento, não importa qual é. O cara tem que ter treinamento no equipamento, treinamento de montagem. Então, seja um simplesmente apoiado, mas é um andaimezinho, e esse andaime simplesmente apoiado, ele é desse jeitinho mesmo, né? É um andaimezinho ali de 2,5 metros, 3, tal, apoiadinho, guarda-corpo, tal. Mas quem monta o equipamento, pelo menos uma pessoa desta empresa, é bom que não seja só uma, tenha o treinamento de montagem no equipamento, tá? É importante, Rafa, também lembrar sobre esse pequeno do tubular, referente ao quanto ele pode subir, referente à base, né? Boa! Que é 4 vezes. Aí, se tiver fala essa aí. Gente, peraí, presta atenção. Quem tá olhando outra coisa agora, presta atenção nessa informação que o Matheus vai passar. Então, existe norma para isso. E qual é a altura máxima deste equipamento? Explica aí, Matheus. Então, referente à base, é que essa parte de baixo, nesse que dá para ver, parece de 1,5 metro, mais ou menos. Então, ele, sem estar ancorado em algum lugar, ele pode estar subindo até 6 metros, que são 4 vezes a base, entendeu? Se for 1 metro a base, a menor base, né? É 4 metros. Se for 2 metros, acho que ele só chega a 2 metros no máximo. Aí é 8. Eu acho, só corrigindo aqui, Matheus, eu acho que é a maior base, né? É 4 vezes a menor, né? Acho que é isso mesmo. Menor base. Isso. 4 vezes a menor base e contando da ponta do andaime, não é do assoalho. O andaime então, completo, ele pode ter até 4 vezes o tamanho da menor base. Perfeito. Então, assim, este andaime simplesmente apoiado, quando não está travado, o que é estar travado? Estaiado, não está preso numa estrutura, não está fixado com cabo de aço, não, ele está solto. Ele não pode ultrapassar em altura, contando o guarda-corpo, né, Bruno? Isso, considerando o guarda-corpo 4 vezes o tamanho da menor base. Então, se a menor base é 1 metro,
ele não pode ter mais de 4, certo? Isso é importantíssimo todo mundo saber. E essa informação tem que estar na ponta da língua, certo? E o detalhe que o Rafael falou, que ele frisou, e é importante, quando não estiver estaiado, não vai, de repente, proibir a montagem, sendo que tem como estaiar o andaime. A gente tem que olhar e analisar para ver, tem uma estrutura, fixa ele na estrutura, e aí ele pode subir 10 andares, 10 andares não, desculpa, 10 metros, enfim, maior. Aí, ó, mais uma coisa deste andaime aqui, ó, que é o mais usual. Todo mundo concorda que o simplesmente apoiado é o que mais usa em obra, né? É o que mais tem. Este andaime, pessoal, presta atenção, é o seguinte, quem tá com o microfone aberto com chadeira aí, dá uma olhada. Ó, esse andaime, ele, se utilizado ele sem estar estaiado, a linha de vida para esse andaime tem que ser separada do equipamento, ok? Ela tem que ser separada do equipamento, então tem que ser uma linha de vida que esteja fora do equipamento, sem estar preso no equipamento. Porque se esse andaime cair, a pessoa, se ele estiver travado no próprio equipamento, ele vai descer junto. Uma vez que esse andaime está estaiado, preso, fixado, a própria estrutura do andaime pode ser utilizada como linha de vida, tá bom? Certo? Rafael, Oi. acho que vale a pena ressaltar para o pessoal o que é estaiar o andaime. Talvez algumas pessoas não saibam. Fique à vontade, Gilmar, para nos esclarecer essa dúvida. Gente, quando diz estaiar, a gente faz uma amarração no andaime, eu vou tentar simplificar, tá? A gente faz uma amarração no andaime para que ele não venha tombar de lado, ou seja, para frente, para ambos os lados. É isso que a gente diz estaiar. Então, é para que ele fique firme, não se movimente e nem tombe de lado aí, tá bom? Travar, né, Ju? Isso, tem que estar travado e lembrar de travar as rodinhas embaixo também. Tem que estar as 4 travadas. Vocês vão encontrar muita gente não travando, querendo empurrar um andaime desse tubular que a gente está falando com alguém em cima, então assim, também não pode. Então abrange tudo isso daí. Ô, Francisco, segue o treinamento, senão ela vai longe aqui. Pessoal, só para se caso tiver alguma dúvida, como que fica a questão do treinamento? Geralmente, a empresa que você aluga o andaime, ela também fornece esse treinamento, tá? Tem que ser o treinamento para uma pessoa habilitada, que saiba passar a informação correta para aquela pessoa montar o andaime de uma forma correta, tá? Pode pular o Rafa, por favor. Vamos lá. A gente tem que se atentar, pessoal, na capacitação, que nem nós já comentamos aqui, e também no sistema de proteção individual contra quedas do colaborador, tá? Que também já foi falado aqui. Pode pular, Rafa, por favor. Aí aqui a gente tem alguns sistemas para a gente fazer a linha de vida e também os pontos de ancoragem, os pontos de estaiamento do andaime, tá, pessoal? Geralmente, as empresas, elas mandam os tubos e os tubos são fixados na torre. Então, a gente não tem uma certa dificuldade para fazer estaiamento. Só se for um concreto aparente, né? E tiver essa impossibilidade. Pode passar, Rafa, por favor. Outra coisa, pessoal, lembrando, tá? Você vai fazer a compra do olhal, do seu parabolt, ele tem que vir com certificado e no olhal ele tem que vir a identificação da empresa, tá? Indicando quanto de carga ele aguenta e a informação da empresa, tá bom? O teste, certo? Muito importante, pessoal, a gente se atentar na questão dos balancinhos, tá? Os balancinhos, o que acontece? A gente tem que... Não precisa ser um expert no assunto, mas a gente precisa ser inteirado no equipamento que vai ser instalado na nossa obra. Por quê? Porque na hora da entrega técnica, se você não tiver inteirado naquilo que o técnico que foi montar montou da forma incorreta, ou da forma que não condiz com o projeto, a gente pode ter sérios problemas aí. Eu tive um problema com o Wagner na questão de um motorizador. No projeto estava de um jeito, quando o cara montou estava de outro. Só que a minha sorte foi que eu não liberei, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, pessoal. Do que? Bater o olho no projeto e bater o olho no equipamento. O projeto tem que estar igual ao equipamento. O local tem que ser o mesmo. A identificação que eles mandam para a gente no projeto. Tá bom, pessoal? Se atentar na questão dos dispositivos, tá? Verificar se seja ele elétrico, seja ele manual.
sempre, eu particularmente, eu acompanho o cara que faz o serviço. Eu acompanho ele fazer o checklist. Por quê? Porque acontece muito do checklist sumir, principalmente de pintor e de pedreiro. Então, eu faço esse acompanhamento de perto. Eu subo, faço o checklist com o cara, passo a permissão de trabalho e, quando eles terminam de preencher tudo, aí eu libero eles para trabalhar. Então, é importante a gente ter essa parte de sistema de segurança, tá? A gente verificar o checklist do cara, verificar se ele está fazendo corretamente alguma coisa. Tudo bem? Próximo. As estruturas, pessoal. Igual no nosso elevador cremalheira, a gente precisa ter as sinalizações, tá? A gente tem que ter o fechamento do balancinho, o fechamento do andaime, ele tem que ser feito aquele fechamento com a nossa castela laranjada, uma sinalização. Se o seu balancinho estiver num ponto que não tem mais bandeja, pessoal, é muito importante você sinalizar os locais onde o balancinho vai estar fazendo a descida do trabalho. O balancinho, o andaime. Então, a sinalização é muito importante, tá? Sinalização, verificação da parte elétrica. Que são as partes, né? Isso. Aqui são algumas partes do balancinho que a gente precisa se atentar. A gente teve uma montagem de balancinho e o cara montou e foi embora. Aí depois que foi fazer a verificação, depois que foi feita a verificação, a gente viu que tinha alguns parafusos que estavam soltos. Então, é muito importante, pessoal, a gente fazer o acompanhamento da montagem. Para quê? Para quando o cara vir trazer a ficha técnica lá, o checklist dele, a gente não assinar ou não concordar com a montagem correta. Tranquilo? Quer falar uma coisa, Thiago? Basicamente isso aí. Pessoal, a gente então encerra o treinamento, tá? A gente trouxe esses equipamentos, né? Que foi o guincho, né? O guincho, a grua, a cremalheira e os andames e o balancinho, tá? Então, lembrando que tem outros equipamentos, então sempre tem que lembrar essas questões de documentação, as questões de montagem e desmontagem, tá? Então, a gente tem que se atentar a tudo isso aí, porque sempre começa de uma maneira que é documento, aí depois montagem e atividade. E assim por diante, a gente tem toda essa rodagem assim dentro do canteiro de obra, tá? Então, a gente não pode esquecer de deixar isso sempre atualizado, tá? E se atentar a esses processos aí que nós temos em canteiro de obra, tá bom, pessoal? Bom, agradecer aqui novamente o Gilmar, que fez a apresentação da obra, a Vitória, que fez a apresentação da obra, agradecer o Francisco e o Thiago pela contribuição e cada um aí que contribuiu e que participou. Então, obrigado. Só dizer aqui que o Francisco tá um gato. Meu Deus, tá muito lindo. Agora que eu vi o vídeo, tá uma gracinha esse menino. Né? Tomou banho antes de vir para a apresentação. Olha, tá uma belezura. Então, obrigado vocês aí. Espero que, de alguma forma, contribuiu para mim. E eu entendo que contribuiu aí para todo mundo. Eu acho que essa troca de experiência que a gente faz é importante para agregar no conhecimento de todo mundo. Tá bom? Vou pedir uma gentileza. Quem conseguir abrir o vídeo aí, e só para a gente fazer um print da tela aqui, se você tiver essa possibilidade, abre seu vídeo aí, para que a gente possa fazer um print da tela aí e ter todo mundo registrado aí. Então, arrumando o cabelinho, todo mundo. Ó, Franks, arruma o cabelo aí, Franks. O Bruno. Vamos fazer um print legal aí, todo mundo? Perfeito? Isso, quem conseguir abrir aí, muito bom. E aí, Rafa? E aí, pessoal? Oh, apareceu, hein? Agora foi. Eu tô por aqui, pô. Só vou pedir eu uma... não consigo abrir a câmera aí. Mas deu, foi. Só vou pedir uma gentileza, para quem que eu vou pedir isso aqui? Pode ser para o Francisco. Francisco, dá uma olhadinha em quem está aí, bate o olho em quem não está aqui, me manda no WhatsApp, que eu vou mandar uma mensagenzinha para esses experts que são super inteligentes e espertos e muito dedicados que não precisam comparecer no treinamento. Então, eu quero mandar uma mensagem para essas pessoas que são muito, muito tops, tá bom? Fechou? Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Rafael. Valeu, pessoal. Do nada, Valeu, tchau. galera. Tem uma pastel depois. Boa tarde aí para todos aí. Afternoon. Valeu. Bom trabalho a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Falou. O penteado tá bonito. Bruno, seu penteado. Falou, tchau. Gostou, Francisco?
Vou fazer isso aí na virada do ano. Eu tentei fazer degradê, mas não deu. E aí, Brunão, tá usando aquele shampoo que eu te dei lá ainda ou não? Parou? Ô, o Fala Gui, aí. pra quem não sabe, o Gui de presente me deu um shampoo, cara. Seja bem utilizado. Tá funcionando, Gui. Tá funcionando. É, Guilherme, você não Aí tá na sim. obra, né, Guilherme? Não abriu o vídeo, Ah, o né? Frank está aí Não, também, rapaz, nem vi. O notebook tá ruim a parte do vídeo aqui, pô. Tá com umas fitas na frente, eu tentei Tá abrir aqui e não bom. consegui, não. É sério. Sexta-feira tava funcionando direitinho. Não tava, não. Ele mostrei, pô. Eita. Tá ofuscando o brilho. Um brilho assim, acho que não sei o que você Tchau, tá tchau, fazendo. pessoal. Qualquer dúvida que eu tiver de andame, eu ligo pro Francisco e pro Gilmar. Pode deixar. Liga. E pro Thiago, né? O Thiago ficou triste, ó lá. Tá lascado, pronto. Ué, já tá jogando a bola já pro outro, já por quê? Não, ele ficou triste, ó. Ah, por quê? Tá passando agora. Por quê? Não, é porque ontem eu não consegui. Tudo tranquilo. Falou, galera. Um abraço. Falou, rapaziada. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau. Alô, Franks. Fala aí, Maurício. Quer Valeu, falar gente. comigo? Pode falar. Vou desligando aqui. Valeu, abraço. Tchau. Falou, vai bater na cara mesmo, né? Tá bom. Brincadeira, Bruno. Pode ir lá, vai com Deus. Um abraço. Esse Rafael mandou o print. Mandou? Uh-uh. Falou, Rafael. Poxa, a gente tá preto e branco, ó. Opa! Falou, Frank. Valeu, Tati. Abraço. Não consegui agendar.